Educação é um assunto para o qual sempre voltamos no Capital Natural. E não pode ser diferente mesmo. Hoje vamos falar de trabalho em equipe dentro da sala de aula. Um assunto que traz questões fundamentais para nós, como aprender a atuar com diversidade, equidade, redução de diferenças e barreiras culturais. Para falar do tema, estamos recebendo hoje a Cláudia Siqueira, historiadora e pedagoga com especialidade em educação infantil, diretora do Instituto Siddhartha, e André Gravatato, autor dos livros Volta ao Mundo em 13 Escolas e Mistérios da Educação e articulador do projeto Criativos da Escola. Muito obrigada a presença de vocês dois. Obrigado. Eu queria começar perguntando para você, Cláudia. Hoje nós temos muito mais diversidade na educação, né? Inclusive vivemos cada vez mais com culturas diferentes, não só culturas já nacionais, mas internacionais também. Queria que você falasse como é que está a nossa diversidade dentro de sala de aula. Olha, a gente tem um processo aí, né, André, de uma imigração contemporânea, e você tem hoje muitos bolivianos, né, uma situação migratória grande, mas a gente não está sabendo lidar, né, porque a instituição, a escola ainda não está pronta para isso. Então, em algumas situações que você tem 30% da escola de imigração, em uma situação, né, de falar um outro idioma, a escola não está pronta para isso. Então, assim, você tem desde comunicação com as famílias, como você escreve um bilhete para um pai que acabou de crianças pequenas numa creche, né? Vamos falar de uma comunidade boliviana, né? Que nesse caso a gente tem até algumas parcerias com escolas que 30% da comunidade é boliviana. Como a mãe fala em casa com a criança e o vocabulário que é diferente, então não consegue reconhecer. Então, assim, você precisa preparar, e a gente percebe que a cultura é algo que não está inserido dentro da escola. A escola é um lugar que considera muito pouco o aspecto de cultura, e cultura local, cultura popular e a cultura desses habitantes. Tem que ser neutro, né? Essa é a nossa cultura dentro da escola e não traga a sua de fora. E a escola não é um lugar neutro, né? A escola é um lugar que é feito de pessoas e pessoas com as suas culturas. Então, a gente tem que parar e localizar. É como se você fizesse um mapa desses habitantes. É necessário trabalhar com essa questão da cultura, de quem você está recebendo, e introduzir essa cultura, inclusive para uma relação. Porque ela não, eu vou pegar a minha cultura e goela abaixo. Não, eu tenho que acolher a cultura do outro, porque a gente aprende na diversidade. Nossa, né? imagina para as outras crianças, né, que não são daquela cultura, quanto que se aprende com a inserção de uma cultura no meio, né? Sim, é riquíssimo. Cultura é algo que está no que a gente vai chamar de currículo oculto, mas que não deveria. Ele tem que estar naquela situação latente da relação. Quando você chama, antigamente tinha aquela festa das nações, ninguém está falando de festa das nações, a gente está falando dessas pessoas. Então, é importante você considerar a cultura. E o espaço de tempo numa escola para falar de cultura, ele é pífio. Pelo menos que eu percebo. Agora, além das questões de nacionalidades e idiomas, tem outros fatores diversificadores, não é não, André? Claro, porque se a gente for pensar o Brasil, do tamanho que ele é, da quantidade de culturas que a gente tem dentro da nossa cultura, é muito diverso, né? O que a gente encontra. Eu estava, por exemplo, recentemente numa escola em Manaus, uma escola pública chamada Professor Valdir Garcia. Uma escola que está se transformando muito, e nessa escola, às vezes, na época de cheias, os alunos eles não conseguem chegar até o prédio da escola. Uma realidade só eles E é uma realidade brasileira, né? E aí essa escola, por exemplo, ela já chegou a fazer acampamentos com os alunos dentro da escola. Então, já teve momentos em que os alunos iam morar na escola, porque na época das cheias eles não conseguiam chegar. E aí essa foi a solução encontrada pela comunidade. Está no seu livro? Não está nesse livro, mas esse livro tem muitas outras histórias, que é o Volta ao Mundo em 13 Escolas. E aí eu tenho, junto com outras pessoas, pesquisado essas experiências no Brasil. Deixa eu mostrar aqui a capa para o pessoal. E em outros países que trazem o quanto a educação ela é diversa, e por isso, por ser diversa, a gente precisa pensar em formatos, modelos, contornos de escolas que são diferentes, que são plurais. Porque se a gente continuar insistindo no mesmo modelo de escola, no mesmo contorno de processo que a gente já conhece, a gente vai ou uniformizar as pessoas, que é, na verdade, uma violência. E sempre acho que ninguém gostaria que isso acontecesse para o futuro, né? Espero. Ou a gente vai acabar em algum momento percebendo que realmente não dá certo. E isso a gente precisa ser mais diverso, mais plural. Então, eu aproveito isso para perguntar para vocês dois. Como é que a gente pode utilizar de toda essa diversidade
para aprender mais. Como é que isso é importante para a aprendizagem? Existe o óbvio, né? Conhecer mais de uma outra cultura, mas vai muito mais do que, muito além disso. Eu não sei, eu percebo, né, principalmente depois com essa pesquisa com a professora Rachel, que nós estamos fazendo, que é sobre como que você pega esse lugar escola que não dialoga com as gerações que a gente tem, né? Então, a escola é um espaço pouco ouvidor. E a gente está falando de um lugar muito falador, né? Então, e pouco reflexivo. Então, o André tem experiências, e a gente também nessa questão de trazer ouvir esses meninos, ouvir, porque eles têm muito a dizer. Não é uma educação que você destampa alguém e vai colocando coisas. É necessário ter uma relação muito generosa dentro do espaço da escola. Porque você imagina quanto tempo da sua vida você passa dentro de uma escola. Se for um martírio, qual a constituição de memória que você vai ter desse período que você esteve num lugar de aprendiz e de ensinante? Né? Porque você aprende pela interação. E a Rachel, nessa pesquisa, né, do material... Só apresentar, porque a gente estava falando até antes do programa, quem é a Rachel? Perdão. A Rachel é a professora da Universidade de Stanford e ela desenvolveu todo um programa baseado no trabalho em grupo. Né? E ela escolheu o Colégio Siddhartha, que é a escola de aplicação do Instituto Siddhartha, para ser a escola de demonstração deste trabalho, dessa pesquisa dela, que já tem 30 anos. Perfeito. Né? E quando a gente discute, e ela traz, né, que o bom professor é aquele que se posiciona como um bom aluno, porque você não está numa relação mandante, né? Você está numa relação. Na pesquisa que ela desenvolve, ela traz exatamente isso. Você precisa garantir vínculo, interação, olhar para todos como potentes. E a escola não olha para todo mundo como potente. E tem dentro disso que você está provocando, que é a situação do status, que a gente aqui chama como rótulo. Aquele sabe, aquele não sabe, aquele é bom, aquele não é. Todo mundo. Problema. Aquele é problema, então vai dar um remedinho, vamos deixar ele abobado, né? Não estou minimizando isso, porque a gente sabe que existem questões e questões. Mas a pergunta é, será que a gente está pronto para eles? Não sei, né, André? Você também... Será que a gente está escutando, né, os alunos, escutando as comunidades? Porque esse ponto da escuta mesmo é muito fundamental. Tem um projeto, por exemplo, que acontece em Simões Filho, na Bahia, numa escola pública, um projeto chamado GAC, Grupo de Apoio e Conselhos. Esse projeto foi criado quando aconteceu um roubo na escola, roubaram lápis, canetas, e aí um aluno ele decidiu falar com a diretora e falou assim, olha, será que eu posso ajudar a resolver esse problema que aconteceu antes de você tomar alguma atitude mais radical, enfim, expulsar os alunos, fazer alguma, tomar alguma providência, né? Alguma retaliação. E aí a diretora falou, tudo bem, vou deixar, enfim, faça isso. Ela escutou, ela de alguma maneira deu abertura, né, para que o aluno fizesse alguma ação mais protagonista, mais autônoma. E aí esse aluno voltou depois da conversa com os amigos que estavam em roubo, e voltou chorando, todo emocionado, falando que ele tinha conseguido de novo os lápis, as canetas, tinha conversado com os amigos, e aí depois dessa situação ele resolveu criar junto com outras pessoas da escola esse grupo que se encontra semanalmente para dialogar sobre os conflitos da escola, que é um grupo de mediação de conflitos feito por jovens, com protagonismo jovem. E só existe um projeto assim por causa da escuta de educadores, no caso dessa escola, da diretora, que propiciou esse espaço, né? Então a escuta é muito fundamental para que aconteça uma educação diferente, é um princípio, muito fundamental. Gente, vou fazer uma rápida pausa na nossa conversa, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de educação e aprendizado com diversidade e trabalho em equipe dentro das salas de aula, com a Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, e o André Gravatar, articulador da Rede Criativos da escola. Bom, apresentei o programa falando do trabalho em grupo e logo inseri a questão da diversidade. Porque não somos únicos, separados em aprendizados individuais. Sim. É tudo um trabalho em grupo. Mas existe, aí eu quero que vocês contem um pouquinho da importância desse trabalho em grupo e como é que isso está em falta dentro de uma sala de aula.
É muito engraçado. Quando a gente fez a tradução do livro da Rachel, né, Planejando o Trabalho em Grupo, às vezes você Esse conversa... aqui? Esse aqui. Não, peraí. Quando você... Hoje nós vamos apresentar todos os livros. Pode falar. Quando nós propusemos essa discussão, inclusive para a versão brasileira, assim, você vai colocar trabalho em grupo? Todo mundo diz, isso eu já faço. Não, isso eu faço. Agora, a pergunta não é o que você faz, é a forma com que você faz. Né? Eu acabei de escrever um artigo exatamente sobre essa questão. A minha memória de trabalho em grupo era, eu tinha pânico, porque quem é que vai fazer bagunça? Eu não vou conseguir minha nota, o outro vai fazer a capa, no dia o menino que ia fazer a conclusão falta, então eu já queria ter domínio para garantir. Então não era um trabalho em grupo. Então, mas é isso que eu ia falar, porque trabalho em grupo, historicamente, é aquela coisa, e deixa que eu faço, porque metade vai... Tá afim de abusar, porque não quer fazer, e eu quero garantir a minha nota, como você falou. E como fazer isso ficar útil, né? Tem um dado interessante na pesquisa da Rachel, que é quando você cria as normas, então, e os papéis. Então, no trabalho em grupo, você tem lá o repórter, que é muito engraçado, que é aquele que vai comunicar o que o grupo conseguiu chegar no consenso. Tem aquele que vai administrar o tempo, tem aquele que vai criar harmonia no grupo. Você vai desenvolvendo habilidades distintas, e isso durante o período escolar, ele vai trocando de papéis. E é muito interessante, porque o repórter pode ser aquele que não está entendendo nada do que está acontecendo. E todo mundo tem o compromisso de fazer com que ele dê conta, porque é ele que representa. E quando o professor vai buscar a conclusão, ele não precisa pegar a do André, ele pode pegar a sua. Porque você não tinha um compromisso de todo mundo conseguir entender? Então não importa, não é indivíduo, é no coletivo. Quando você olha para o trabalho em grupo dentro dessa perspectiva, você não está dando trabalho em grupo para praticar algo convencionado na escola, mas ela está falando de educação colaborativa. Está tão em voga a colaboração, mas quais são as ferramentas efetivas que esse professor tem na sua formação acadêmica que o habilita a desenvolver essas questões de competências? Ele não tem, então, um trabalho em grupo. Eu vou corrigir, os meninos estão ali, me entreguem na data tal e depois vocês apresentam. O processo é algo muito importante para um processo de educação. E ele, às vezes, você está mais no produto do que no processo. O foco do processo, né, no desenvolvimento educacional tem que ser no acompanhamento onde está, André? O que você sentiu? O que você fez? Como que você resolveu isso? Então, existe uma complexidade no trabalho em grupo que você tem uma visão muito simplista. E eu acho que a escola que eu vivi, talvez você tenha vivido, nos deu isso. Sim. E aí você fala, trabalho em grupo? Eu só faço e não é efetivo. Ele é efetivo. Né? Essa pesquisadora, durante 30 anos, conseguiu resultados absurdos de mudar a compreensão e o status de meninos que eram na escola vistos como não competentes. Quando ele começou a trabalhar colaborativamente, ele viu que ele era capaz de fazer algo que a escola não validava. Eu quero aprofundar a questão de como isso se dá, mas voltando um pouquinho para o André, nessa dinâmica entre os jovens, o problemático, aquele que não quer participar, aquele que não gosta da sala de aula, quando ele é ouvido, se sente parte de um grupo, caindo no grupo certo, talvez, não sei se é bem isso, porque talvez não caindo no grupo certo também seja uma forma de instigar. Sim. Na prática é funcional? É transformador quando você é escutado, quando você é escutada. Porque de alguma maneira você é reconhecido, você se sente presente. E de alguma maneira... Mas isso é natural do grupo? Porque de repente ele não é escutado, porque o grupo também já botou ele de lado. Na verdade, a gente não está falando de habilidades que são espontâneas na nossa sociedade, em que a gente sabe muito bem que se tem algo que está colocado é a não escuta, é a falta de sensibilidade. Então isso não está espontâneo, não vai acontecer espontaneamente. Tira o fone de ouvido, gente. Isso. A gente precisa de alguma maneira exercitar isso, né? Então é um exercício contínuo. Como a Cláudia está falando desse trabalho em grupo, nesses moldes que a Rachel traz, a gente tem também outras várias práticas que são possibilidades de exercício dessa escuta. Uma prática que eu ressaltaria muito, por exemplo, que tem muito a ver com esse ato de estar em grupo, é a prática das assembleias nas escolas. Que hoje em dia no Brasil a gente encontra várias escolas que desenvolvem assembleias cotidianamente e que são exatamente momentos para se encontrar e criar combinados que viram regras da escola,
combinados gerais do tipo, o que a gente faz quando acontece tal conflito? O que a gente faz se os alunos querem visitar tal lugar? E são os alunos que, de alguma maneira, se tornam protagonistas desse processo. Então, eu sinto que a escuta ela é muito transformadora, ela não acontece espontaneamente no sistema que está colocado, e por isso a gente precisa de práticas muito claras para exercitar isso continuamente. Desde aqui, né? Sim, desde muito pequenos. Porque o que a gente percebe é que você não tem espaço para ser dentro da escola. Né? Você não tem espaço para ser. Então, quando você tem essa questão da escuta, seja por assembleia, seja em momentos, se o professor não desenvolver essa consciência que ele é um potencializador da relação, ele também configura e cristaliza status. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, a base está ali, obviamente, na direção, mas nos professores, que precisam ter estrutura para isso. Né? Eles precisam estar preparados de como fazer, como incentivar, como propor. Porque, por exemplo, vamos fazer um trabalho sobre a importância do café na história econômica do país. Vocês têm que entregar 15 páginas em 5 pessoas. Como é que isso, de qualquer forma, faz um grupo ser um bom trabalho em grupo? Então, para mim, dentro desta perspectiva, não é um trabalho em grupo. É dividir tarefa. É isso que eu queria chegar. Isso. Como é que a gente O trabalho em isso? grupo é quando você tem uma problemática relevante, onde todo mundo vai quebrar a cabeça para resolver. Se você falar, olha, eu quero falar sobre o processo de independência e vocês vão copiar, vão dar uma gulgada, não é isso. A questão é a seguinte, vamos pegar uma discussão, a base nacional. Olha, vocês vão pegar esse trecho, vocês vão ver como que estava configurada a base até então, agora estão tirando tal, estão colocando isso. Vocês vão buscar outras pessoas que discutem a base e vocês vão fazer um relatório e vão colocar em cima disso. Isso tem um exercício intelectual. Então, pensa, o trabalho em grupo tem que ter um exercício intelectual do coletivo para que você veja a relevância. A escola, ela deixa as pessoas bobas. Porque ela desqualifica o potencial. Então, é muito interessante, quando o professor trabalha nessa perspectiva da relevância e da problematização, né, Harvard trabalha toda a base em estudo de caso. É todo estudo de caso. Você chega lá com um estudo de caso, o seu professor, ele diz, olha, agora vocês vão ler isso, isso e isso, aqui está o caso, e vocês vão buscar as saídas. A escola é um espaço do ontem. Está tudo posto. Você não é um espaço de contemporaneidade, né, André? Então, você vai discutir a assembleia, o que aconteceu dentro da sala de aula? Não, você põe na assembleia relação. E aí você não cuida disso, sabe? Então, a relevância para o trabalho em grupo tem que ter uma complexidade. Se não tem complexidade, não coloque as pessoas junto, que eles vão te sabotar. Vai voltar aquilo que a gente já fazia antes, exato. no fim das contas. Pausa muito rápida, não saia daí, não vale nem a pena, porque é tão rápido, ó, já voltamos. Falei que era rapidinho, estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de educação e aprendizado com diversidade e trabalho em equipe dentro das salas de aula, com a Cláudia Siqueira, diretora do Instituto Siddhartha, e André Gravatar, articulador da rede Criativos da Escola. Eu jogo para o André, porque a Cláudia estava falando já sobre Harvard, uma proposta diferente. Quando a gente fala do uso dessa diversidade, do trabalho em grupo, temos, você pode contar um pouquinho para a gente de experiências fora do país? Sim, na verdade, até antes de contar alguma experiência, tem uma reflexão que eu acho que vale compartilhar, que a Cláudia também compartilha comigo, que é o quanto é importante a gente valorizar o que acontece no Brasil, assim. Porque eu sinto que sempre que a gente busca vai... lá fora, né? É verdade. Sempre que a gente vai falar do que é interessante fora do país, eu acho importante fazer esse passo atrás, rápido e às vezes longo também, para a gente lembrar que tem muita situação, muitas situações, muitos projetos, muitas práticas, educadores, educadoras, enfim, pessoas que estão no Brasil há muitos séculos, na verdade, tentando fazer com que essa educação seja uma educação eu adoro que alguém vire para mim e fale assim, mas mais no exterior não tem ninguém melhor que a gente. Aqui tá ótimo, tem um exemplo ótimo aqui no Macapá, tá fantástico, porque é isso, pelo amor de Deus, se tem um cenário bom aqui, por favor, falemos dele. Acho que é importante lembrar isso, porque infelizmente a gente tem muito essa percepção de menor, né? Sem dúvida. E essa já é uma percepção que a gente aprendeu. É uma das
percepção que a gente processo devia de colonialização. deixar de lado, né? Então, enfim, eu vou falar de uma experiência na Argentina e eu falo de uma no Brasil rapidamente, só pra gente também trazer esse todo. Tem uma rede de escolas na Argentina chamada Escolas Experimentales. É uma rede na qual a arte é muito essencial, muito importante e para que a escola possa, de alguma maneira, mobilizar a comunidade, eles começaram a trazer as famílias de uma maneira diferente, juntando arte e juntando culinária. Então, mensalmente acontece uma reunião de famílias, que eles chamam de reunião de pais, na verdade de pais não, de pães, e pizzas. E aí essa reunião é uma reunião que acontece na cozinha da escola e as famílias se reúnem junto com os alunos, com os educadores, e é esse o momento em que eles compartilham o que está acontecendo na escola. E depois desse momento que é artístico, que é nutritivo, que é educativo, as pessoas saem na comunidade para vender alguns pedaços do que eles criaram, sejam pizzas, sejam pães, para que a comunidade também saiba o que está acontecendo e para ter depois uma renda para a escola fazer pequenos concertos. Olha que legal. Isso é uma prática também que tem tudo a ver com trabalho em grupo, coletivo e que de alguma maneira mobiliza a comunidade. E se for trazer outro exemplo agora do Brasil, a gente vai para o Capão Redondo, em São Paulo, e a gente pode encontrar o CIEJA, que é um centro integrado de educação para jovens e adultos. São vários espalhados por São Paulo, mas lá no Capão Redondo tem um em especial que, ao longo dos últimos anos, fez muitas transformações e lá, por exemplo, a porta dessa escola fica aberta o dia inteiro. E, infelizmente, a gente está muito acostumado com grades nas escolas, com portas fechadas. E uma escola que está com a porta aberta já mostra que existe uma articulação de grupo muito forte, né? Então, enfim, acho muito rico a gente olhar para o nosso país e ver que tem muitas ações interessantes acontecendo. E acho muito importante também a gente fazer essa relação entre trabalho em grupo e vida em democracia, assim. Em vivência de democracia, porque tem total relação. O exercício é total. A gente conseguir trabalhar esse tema, essa habilidade na escola, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e depois conseguir ser um cidadão, uma cidadã que realmente faz jus a essa porque, na verdade, prática tudo democrática. Isso é para você chegar à vida em convívio em sociedade. E a gente precisa ter uma formação melhor, porque a convívio em sociedade está muito difícil, gente. Não está saudável. Estamos nos separando, nos isolando, nos distanciando. Existe, obviamente, um movimento muito interessante em várias frentes de coparticipação, isso, aquilo, mas é duro porque a gente também está polarizando, né? Não sabendo viver com a diversidade e trabalhar em grupo com a diversidade. Então é complicado isso, porque vem da escola. Ela perpetua o modelo. Né? Quando você pega as crianças e você olha a configuração das carteiras de uma escola, você sabe que não é um lugar do coletivo. Então, exercícios como a assembleia, né, que a gente está falando aqui, e a questão de organização do trabalho em grupo, às vezes não dá nem condições de você fazer pela questão da arquitetura da sala. Porque é assim, é cada um por si. Vai lá, busca o seu, pisa na cabeça do outro. Então, você diz assim, não é uma visão humanista, não é uma questão do trabalho num espaço. A escola é o segundo núcleo social de convívio de uma criança. O primeiro é a família. Em que momento a escola traz para o seu currículo essa discussão? E de que forma ela traz? Né? Então, se você olha a configuração das escolas, sai uma carteira atrás da outra e daí faz aquele U que o menino não enxerga. Ainda está muito centrado na questão do professor. E quando você pensa, você tem que delegar o processo de aprendizagem para o aprendiz. Você tem que trazer para ele a corresponsabilidade da sua aprendizagem. Porque senão não adianta você fazer salas diferentosas na escola, porque tudo é casca. E a gente está falando de gente. Uma dinâmica que tem que ter o convencimento dos próprios pais, né? Porque aí não é só a direção da escola e o professor, mas é o pai entender que tem que mudar. Eu acho que tem um equívoco, né? Eu sempre penso nisso, para mim é uma tese. Acho que a escola não muda porque a sociedade não deixa. A memória, todo mundo quer ir no médico bacana. Né, que tem a tecnologia, que vai te levar para fazer uma ressonância. Mas você chegou numa escola, você viu carteiras, você viu uma lousa, que agora é eletrônica, você viu um data show e alguém na frente, você fala, essa escola é boa. Fantástico. Você pergunta o resultado. Você não fala como que as pessoas são cuidadas. Essa não é uma pergunta. Você chega na escola e fala assim, olha, queria fazer a matrícula do meu filho. Como que vocês cuidam das pessoas? Como vocês se cuidam? Não, você pergunta assim, qual que é a tua média?
o que acontece, aqui tem como que é o comportamento, tem disciplina. Isso tudo é padrão, né, André? E a gente está falando de ser um lugar onde você vai desenvolver convívio. Então, o trabalho em grupo, né, e toda essa reconfiguração, para a gente não usar aquele exemplo que você até comentou, poxa, eu quero fazer a capa, ele vai fazer... Não, ele tem que ser diferente. Então, em que momento e quanto tempo da vida escolar o menino tem, essa menina tem, esse jovem tem, para socializar a aprendizagem? Porque, de novo, maior interação, maior aprendizagem. Se você não garantir momentos, porcentagem de interação, não tem. Então, foi feita uma pesquisa, 5% só vai conseguir aprender através de uma aula expositiva. Eu vou pedir a atenção de quem nos assiste, seja na TV, seja pela internet, porque ela me falou isso antes do programa e é fantástico. Veja esses números. Vai, Cláudia. Não é assim. Sem pressão, vai. São 5% aprende olhando alguém falando, né? Daí você tem entre 25% numa situação de aula com uma interação. Agora, 50% aprende se for fazer um trabalho em grupo. 75% aprende trabalhando pela experiência, fazendo coisas. E quase 95% vai aprender quando ele ensina um outro alguém. Então, se você pegar esses 3 últimos dados, quanto tempo o seu filho ou essa escola tem dentro da sua política institucional garantido, que a gente sabe que a pesquisa, a academia, todo mundo já disse, já falou, já tem livro escrito, e quando eles vão se render? Não, a pior taxa de aprendizado é quando você está com o professor na frente, você sentado aqui. Um professor fala, em média, 150 minutos. Um menino fala em sala entre 3 a 7 minutos, entre autorizado ou não. Então, se você tem uma sala de 30 a 40, não vai dizer que o menino faz bagunça. Porque o professor fala, né? E você, o aluno, ele, ali no coletivo, ele tem média de nem 3 minutos para poder falar. Então, se você pegar todo mundo, não é uma interação, né? Ele não facilita. Então, quer dizer... é desigual, né? muito desigual, porque você não vai aprender quando só tem alguém falando. Você tem o tempo, essa é uma outra, que se você ficou assustada com essa, você vai ficar assustado com a outra. Uma criança dormindo e uma criança na aula. O movimento cerebral é quase parecido. Eu tenho alguns professores que me deixavam. Então, desliga, Marina. Porque para de funcionar, porque o seu tempo de concentração é em média de 10 minutos. Ou 5 slides, se a gente for usar hoje as aulas que os professores usam recursos midiáticos. 5 e fala 10, acabou. Por isso que no cursinho tem aqueles momentos de toca música, levanta, grita, bate palma, então, senão a pessoa não vai. E por que você só permite isso no cursinho? Isso eu nunca entendi. Né? Porque quando você traz, né, porque a situação, aí é bagunça. E quando você traz situações diferenciadas para a escola, e eu acho que também um equívoco social, é que são escolas alternativas. E que não são focadas em resultado. A pergunta é, que resultado você quer? Que resultado você está focado? E o que é a sua compreensão de alternativo? Né? Eu acho que essas são 2 coisas que nós precisamos desmistificar na nossa sociedade, porque são os filhos, né? São crianças que estão crescendo num modelo que a gente já sabe que está falido. Bom, nós vamos fazer uma pausa nessa conversa que vai continuar na semana que vem, mas por hora eu agradeço a presença da Cláudia Siqueira, historiadora e pedagoga com especialidade em educação infantil e diretora do Instituto Siddhartha, e o André Gravatá, coautor dos livros Volta ao Mundo em 3 Escolas e Mistérios da Educação e articulador do projeto Criativos da Escola. Fique conosco, acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado, até semana que vem.